bem-vindos ao canal Política em Foco com Jeremias. É sempre um prazer ter vocês aqui, muito obrigado. O presidente Lula anda sofrendo algumas críticas, até mesmo de pessoas supostamente próximas ao PT e ao presidente, porque eles alegam que o presidente já não é mais aquele homem enérgico que lutava pelo direito das minorias, pelo direito dos mais pobres, e que hoje o presidente está mais um político ligado ao centro do que propriamente um político ligado à esquerda. Então, essas críticas ao Lula começou desde lá de trás, quando ele fez aquela aliança com Geraldo Alckmin na sua chapa presidencial, né? E as pessoas não se esquecem de quando estava no poder, Geraldo mandou até agredir professores, então há essa crítica contra o Lula. Também se critica o Lula porque ele tirou do Ministério dos Esportes a Ana Moser, alguém especialista no assunto, e colocou em seu lugar o André Fufuca, alguém que não tem nada a ver com a área dos esportes. A crítica também contra o Lula é que ele indica para a vaga no Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, e eles alegam de que é mais um homem branco e conservador na corte. Então, o Lula anda recebendo algumas críticas porque eles acham que ele já não faz mais aquelas políticas, principalmente se você comparar o Lula com o seu primeiro e segundo mandato. Então, ele foi, segundo eles, um político que foi saindo mais da esquerda e foi indo mais para o centro. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que, se a gente olhar o cenário político atual, não é um cenário favorável. Então, assim, governar nunca foi fácil. Nos dias atuais, isso tem sido uma coisa muito mais difícil. Por quê? Porque desde o impeachment da Dilma, o que temos visto é uma extrema-direita radical. Quando o Michel Temer faz aquela reforma trabalhista, e naquela reforma ele tira muitos direitos dos trabalhadores. Depois, quando Bolsonaro ascende ao poder, vimos ele fazer uma reforma da Previdência, que também as esquerdas alegam que foi uma reforma muito ruim para os trabalhadores. O que temos visto desde então é uma destruição das políticas públicas, porque a extrema-direita no Brasil, principalmente essa extrema-direita bolsonarista e reacionária, é uma extrema-direita que jamais se importou com direitos de pessoas mais pobres, negros. Então, assim, é uma extrema-direita que ela pensa em si, ela pensa em ter o poder, ela pensa em manter o poder, o status quo. Então, essa extrema-direita que está aí nunca pensou em direitos das minorias ou das classes mais baixas da sociedade. Então, o Lula hoje no poder, ele enfrenta uma dificuldade muito grande. Por exemplo, a Câmara dos Deputados, na pessoa do Arthur Lira, nunca teve tanto poder. Esse poder foi dado no governo do Bolsonaro, que o Bolsonaro, para não sofrer o impeachment, ele faz essa aliança com o chamado Centrão. E hoje a Câmara dos Deputados tem um poder absurdo. Isso dificulta o governo. Conservadores, homens que pensam política direita e extrema-direita, isso é muito difícil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, são homens que dificultam. O Brasil hoje vive uma onda de ódio político. Para quem acompanhou todo o cenário político nos últimos 4 anos e agora na eleição, o que nós vimos foi um país dividido, uma eleição apertada, tentativa de golpe. Então você está falando um cenário político que dificulta demais com que o Lula faça as reformas necessárias. Porque é bom que fique claro que quando você sai de um governo de extrema direita para um governo de esquerda, é muito difícil essa transição. Você esperar que ele consiga fazer todas as políticas que ele fez lá no seu primeiro mandato, quando a condição do país era outra, isso é muito difícil e muito complicado. O que eu tenho para dizer para vocês aqui é, sim, realmente há políticas que poderiam ser feitas, mas no cenário atual, complicado. Nós precisamos entender toda a dificuldade que o Lula está encontrando e encontrará daqui para frente. Por exemplo, na presidência do Banco Central, um bolsonarista, que desde o começo do governo do Lula vem dificultando as ações, com juros extremamente altos, e o Lula não consegue fazer tudo aquilo que pensa de políticas públicas para o Brasil. Tem muita gente que não sabe,
Mas um presidente, para governar, ele precisa de alianças. E sem essas alianças, por exemplo, quando ele tira a Ana Moser e coloca o André Fufuca, embora a gente não goste, porque um presidente não governa sozinho. Hoje o presidente precisa desse apoio para qualquer projeto que um presidente queira aprovar, ele precisa de votos do Congresso. Essas alianças, você precisa convencer essas pessoas de que você tem um bom projeto e não somente isso, você precisa dar a eles alguma coisa em troca para que ele vote nesse projeto. Então, por exemplo, o PL elegeu 99 parlamentares. Então, você está falando de um Congresso Nacional ultraconservador, ultra-reacionário. Então, essa dificuldade que o Lula está enfrentando, eu posso dizer que já era esperado. E que aqueles que estão insatisfeitos, e eu entendo a posição dessas pessoas, mas é muito difícil que você consiga governar diante desse cenário que está aí. E para piorar tudo isso que está acontecendo, temos um ex-presidente, o Bolsonaro, como ele tem ainda muito apoio eleitoral, ele dificulta porque isso que eles estão fazendo não é oposição, isso chama-se perseguição política. Então, por exemplo, você tem um Sérgio Moro no Senado que ele está contra o governo. Faça o governo um projeto bom ou um projeto ruim, ele sempre vai votar contra. Então, isso não é oposição. A oposição, ela é necessária em qualquer democracia do mundo. De pessoas que não querem esse governo e que farão qualquer coisa, qualquer método que eles possam usar para impedir que o Lula governe. O Lula agora quer privatizar presídios, então nós temos tantas coisas e que as pessoas dizem, o Lula já não é mais esse homem que está lutando pelas classes mais pobres, pelo direito negro, pelo direito da comunidade LGBT, que já não luta mais. Não. Nós precisamos ter um pouco de paciência, porque eu tenho certeza que o Brasil está no caminho certo, mas para que a gente consiga as reformas necessárias, para que a gente consiga entrar pelo caminho do crescimento econômico, social, político, nós precisamos ter uma base sólida no Congresso e mesmo com toda essa oposição que o presidente está sofrendo, ele já conseguiu fazer algumas políticas que começam a mudar a cara do Brasil. Repito mais uma vez, eu entendo a agonia dessas pessoas, que quem estava no poder era a extrema-direita, que eles começaram a tirar tudo que é conquista das pessoas que mais necessitam das políticas públicas. O cenário político atual não favorece que você faça políticas, que você saia de uma extrema-direita e que você vá para a esquerda, então temos um cenário político muito complicado. Mas eu tenho certeza que o Brasil está no caminho certo. Com certeza o Lula vai conseguir fazer muito mais políticas boas, que vai com certeza ajudar. Já está fazendo e fará muito mais. Tá bom, gente? Desde já eu fico por aqui. Mais uma vez eu peço a você que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário, que você compartilhe esse vídeo, que você nos ajude nesse trabalho, tá bom? Para que cada dia mais a gente possa divulgar, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Desde já agradeço. Muito obrigado.